Então, boa noite, queria agradecer a presença de todos vocês, obrigado. Em especial a presença do Alexandre Nishiotta. Nishiotta é um advogado, professor doutor, né, pela PUC ou pela USP? Eu nunca sei. USP. Pela USP. Que a gente tem vários contatos através do professor Heleno, né, de Ana Cláudia Tomi, que era assistente na PUC, né? E o Alexandre foi assistente do Heleno na São Francisco, né? Então a gente se conheceu aí já no universo acadêmico, também no universo profissional. O Dr. Alexandre Nishiotta foi sócio do Escritório Valde e também tive o prazer de conhecê-lo também atuando profissionalmente no Escritório Valde e também no universo acadêmico, né? Ele como assistente do professor Heleno Torres, que já esteve aqui conosco falando também sobre esse tema de repatriação. Que na verdade a terminologia correta é regularização de investimentos exteriores, porque a repatriação não é obrigatória, mas a imprensa cunhou esse nome repatriação e a gente sempre acaba utilizando a expressão repatriação de forma equivocada, porém é uma forma que a mídia acabou consagrando, né? Então, apesar da inadequação do nome, é um nome consagrado. O Nishiotta hoje vai falar sobre a questão tributária. Nós tivemos na primeira aula uma abordagem, né, do professor Pier Paolo Bottini sobre o aspecto penal, né? Na segunda aula tivemos a Laura Leone explicando um pouco para nós a questão da regulamentação bancária. Esses vídeos estão disponíveis hoje na internet. Se vocês entrarem lá no YouTube, você tem a aula tanto do professor Pier Paolo Bottini, como também da Laura Leone, né? Eu recomendo vocês, se tiverem alguma dificuldade de acesso, a Caso Saber disponibiliza aí para vocês essa aula, e a aula do professor Nishiotta também vai estar disponível. Nishiotta, prazer te receber aqui na casa. Você é um amigo, sócio de um grande amigo meu chamado Jairo Sadi também, que era para estar conosco hoje em dia, mas infelizmente não pôde estar aqui com a gente. Então, Nishiotta, a bola está com você. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Pierre. Na verdade, quem agradece o convite sou eu, né? Como o Pierre falou, somos amigos já de longa data. Normalmente, esse tipo de convite vem de amigos, né? Ou seja, tudo bem, né? Ele vai falar, não, mas amigo tem que ser bom, tal. É bom mais ou menos, né? É bom. Na verdade, talvez a ideia fosse também dar uma visão de alguém que também esteve do outro lado como julgador, né? Porque, na verdade, além de a gente se encontrar, né, nos meios acadêmicos, né, o Pierre sabe que eu fui conselheiro do CARF durante 7 anos, né? É bom que se diga sempre, né, que da parte boa, né, do CARF, né, porque hoje em dia, né, dizer que foi conselheiro do CARF não é necessariamente tão bom assim, mas então que fique claro que da parte boa. E amigos em comum, né, o Jairo, meu sócio, também amigo de longa data. Infelizmente hoje ele não pôde vir, né, estava programado para vir, teve um problema, né, de saúde e acabou tendo de se ausentar. Então, na verdade, vocês já tiveram aqui, né, 2 grandes apresentações. Eu tive a oportunidade de ver os vídeos, né, na internet, tanto a da Laura Leone como do professor Pier Paolo. E para mim é um prazer, né, muito grande. Então, agradeço a Casa do Saber, na pessoa, né, do amigo Pierre Morrot, né, por ter a oportunidade de discutir um tema, né, de tão grande relevância, né, que tem servido, né, principalmente para arrecadar, né, muitos recursos, né, para o governo, né, federal. E a gente viu pelas estatísticas até que é um dos países que mais arrecadou, né, com uma lei, né, como o Pierre falou, que não é de repatriação necessariamente, mas uma lei desse tipo, né, o Brasil foi o país que mais arrecadou, né, muito provavelmente pela alíquota, né, do imposto, né, e da multa, né, que comparativamente falando, né, foi uma alíquota alta, né. Então a gente vai ter a oportunidade de falar aqui, né, primeiro de alguns aspectos, né, relacionados à própria constitucionalidade ou não, né, seja do imposto, né, que foi criado, né, se isso realmente
é um imposto que poderia, né, ser criado por meio de uma lei ordinária. Né, o próprio valor da multa, né, que foi fixado pelo menos nessa segunda edição da lei de repatriação, porque na verdade a gente tem uma multa correspondente a 135%, né, do valor do tributo, né, o que se poderia discutir no caso específico se essa multa seria ou não constitucional. E como a minha experiência também foi, né, de julgador, então eu abordaria aqui alguns aspectos, né, relacionados aos poderes, né, de fiscalização, né, a troca, né, de informações, seja, né, em nível nacional, entre fisco federal, estaduais e municipais, e o que seria objeto, né, no caso dos acordos, né, que foram celebrados para o Brasil, que tipo de informação, né, poderia ser ou não objeto de troca. Né, porque eu acho que isso é importante também, na medida em que um dos pontos de discussão, né, no caso específico, é a questão de se saber se, né, se faz a declaração, né, num determinado momento, né, no momento da fotografia, ou se a gente inclui tudo aquilo em relação aos últimos 5 anos. Né. Vamos abordar um pouco a questão, né, da própria decadência e prescrição, né, porque no direito tributário a gente tem uma peculiaridade, né, que não existe, né, no direito penal, no direito civil, né, porque no direito civil e no direito penal a gente está acostumado a verificar se aquele prazo que está fixado na lei é um prazo de decadência ou de prescrição. Né, e aqui, nessas duas áreas, a gente fala muito, né, tem ouvido muito falar em prescrição, quando na verdade a gente tem um prazo de decadência, né, que seria um prazo que o fisco tem para constituir o crédito tributário, né, por meio do lançamento, e, ao mesmo tempo, em seguida, a constituição do crédito tributário, a gente fala em prazo de prescrição, né, que prescrição da ação de cobrança, que seria a ação de execução fiscal. E falar um pouco desses procedimentos, da diferença, né, entre nulidade, né, da adesão, né, exclusão, né, do regime e agora, né, que veio com a nova lei, a questão da revisão, né, dos valores que forem apontados pelo contribuinte na elaboração da declaração. Né, essa questão ela não estava, né, na primeira versão, né, da lei de regularização, ela foi incluída apenas e tão somente agora. Então, a gente vai... Esse, mais ou menos, é o objeto, né, da minha apresentação, e eu costumo sempre também pedir para que todos, né, que queiram fazer qualquer tipo de pergunta, né, fiquem à vontade. Né, a ideia é a gente aqui discutir, procurar, né, a gente tem aqui também, né, todo o conhecimento, né, do Pierre, né, a respeito do assunto, é um grande estudioso da matéria, né, então aproveitar aqui também o conhecimento de todos para ver se a gente chega algum tipo, né, de denominador comum. Então, acho que eu posso... Por favor. Você não sei se... Você quer ir para frente e para trás aqui, ó. É isso aqui, né? Explica para ele. Direita... Só para frente e para trás. É isso, pronto. Isso. Na verdade, essa questão que é, né, o regime, vocês já estão... já conhecem bem, né, já analisaram bem essa questão. Mas né? acho sempre bom revisitar. Na verdade, a gente tem, né, um regime de regularização, né, de bens ou direitos de origem lícita, sempre de origem lícita, né, e aí acho que uma das grandes questões vai ser essa, né, mostrar o que é lícito, a licitude, né, da origem dos recursos, não declarados ou declarados com omissão, né, remetidos ou mantidos no exterior, né, ou repatriados por residentes domiciliados do país, com a remissão de tributos e anistia de sanções penais e tributárias, mediante o pagamento desse imposto de renda, denominado imposto de renda, né? Porque na verdade, se a gente considera que renda é um acréscimo patrimonial, na verdade o que a gente tem aqui é algo que não tem absolutamente nada a ver com renda, né? Porque é um valor, né, que se determina em determinada data, né, exatamente, e não considera então, né, um acréscimo patrimonial. E com o pagamento agora de uma multa de 135% do valor do tributo, o que dá uma carga, né, obviamente maior do que a da primeira lei, né, Lei 13.254. Então, a gente tem o fundamento normativo nas duas leis e as regulamentações pelas instruções normativas. Né? A gente vai ver aqui também
que a última instrução normativa também, ela, ao meu ver, extrapola um pouco, né, o que está na lei, né, muito embora se entenda na Receita Federal que a hierarquia das fontes do direito ela é invertida. Né? Na Receita Federal dizem que vale mais a instrução normativa em si, né, do que o próprio teor da lei. Né? Então a gente vai tratar desse assunto um pouco mais para frente. Muito se falou aqui já, né, da questão do fisco global, né, de fato, né, de acordo com todos esses acordos, né, de troca de informações que foram celebrados, a gente tem troca de informações automáticas, a pedido. Na verdade, a gente vai lembrar aqui até que isso não é tão novo assim, né, porque essa troca de informações, e o Sérgio Moro também não surge só com a Lava Jato. Né? O juiz Sérgio Moro, na verdade, foi quem determinou a quebra do sigilo fiscal, né, de várias instituições financeiras. Né, na verdade, né, há casos, né, que foram julgados no CARF, né, que foram denominados até de Operação Beacon Hill, né, porque na verdade envolviam bancos, né, nos Estados Unidos, contas, né, de doleiros, né, na verdade a famosa CC5, né, que ocorreu em virtude da CPI do Banestado. Né? Então, a partir já da CPI do Banestado, né, nós já tínhamos essas trocas de informações, né, e por meio de um procedimento que era relativamente simples, né, porque o delegado da Polícia Federal simplesmente pedia, né, uma autorização judicial, né, o Sérgio Moro determinou a quebra desse sigilo fiscal, bancário, etc., esse delegado da Polícia Federal pedia informações para o procurador-geral, né, em Nova York, né, que pedia, por sua vez, as informações para os bancos, né, e essas informações, então, eram disponibilizadas, né, pelo delegado da Polícia, ao delegado da Polícia Federal, né, que entregava essas informações também para a Receita Federal. Então, vários autos de infração, né, foram lavrados com base nessas informações, né. Esses autos de infração, né, muitos deles caíram, né, porque isso tem a ver um pouco com a qualidade de informação que é disponibilizada, né, porque uma coisa é, né, se disponibilizar o extrato de toda a movimentação bancária, mas se a gente está falando, né, do imposto sobre a renda, né, a gente tem de verificar, na verdade, qual é o acréscimo patrimonial. Né, então, muitas vezes, o próprio fiscal não tem nem condições, né, de verificar naquele caso concreto o que era efetivamente um acréscimo patrimonial. Né, então, isso dava origem a inúmeros autos de infração, né, com base em operação, com base em falta de origem, né, comprovada, acréscimo patrimonial a descoberto, né, e todas elas foram julgadas, né, ora, né, com decisões favoráveis ao contribuinte, ora com decisões favoráveis à Fazenda. Né, mas muitos autos, de fato, caíram, né, na segunda sessão do CARF em relação a isso. Então, na verdade, tudo isso para dizer que, né, não é só com Wikileaks, Swissleaks, Panama Papers, Fática, BEPS, né, etc., né, não é só a partir daí que a gente tem essa troca de informações. Aqui agora a gente vai ter troca de informações automática, trocas automáticas. Né, então, isso talvez, né, daqui para frente, isso também é importante a gente definir qual que é o tempo, né, e o tipo de informação que vai ser trocada. Né? Porque se a gente está falando, né, da primeira lei, né, dita de repatriação, data base 31/12/2014, né, o que a gente tem de ver é se as informações que serão trocadas, né, dizem respeito, né, a só o período posterior a 2014 ou, né, se elas poderão ser retroativas. Né? Porque para mim, à primeira vista, essas informações são daqui para frente. Né, com exceção daquelas hipóteses, né, em que a troca é a pedido. Né, porque aí se a gente tiver Lava Jato, né, se a gente tiver qualquer operação, né, escandalosa, aí de fato, né, essas informações, o requerimento abordará o passado. Agora, se a gente está falando de troca automática de informação, né, todos esses decretos, né, que introduziram no direito brasileiro esses acordos, né, para troca de informações, todos eles dizem respeito a períodos posteriores, né, a 2014.
né? E aí também é importante, como eu disse, né, repetindo, analisar, né, a qualidade dessas informações, porque o fisco vai ter que trabalhar com essas informações, né? Então, uma coisa é eu receber, né, aqui houve, né, em relação a essa conta, houve um acréscimo decorrente de pagamento de juros, houve um pagamento nessa conta de valores relativos a dividendos, né? Então, coisas que caracterizam de imediato o acréscimo patrimonial. Outra coisa é a fiscalização, né, tendo de verificar, né, com base em todas essas informações disponibilizadas, o que é fato gerador de imposto de renda, né, se isso vai ser objeto, né, de troca de informação entre fiscos estaduais, municipais, né? Então tudo isso tem de se verificar e se levar em conta. Então a gente vai, como eu falei, a gente vai falar de alguns aspectos polêmicos, né? Eu acho que é importante a gente sempre lembrar, né, que programas como esse de repatriação, né, não são programas que para a opinião pública são simpáticos, né? Não são simpáticos à opinião pública e aos jornais, né? Porque acho que o próprio termo lei de repatriação, né, mostra um pouco, né, esse tipo de visão que se tem de programas como esse, né? Por quê? Porque o que se diz é que programas como esse incentivam o quê? A prática de ilícitos, né? O Estado de São Paulo publica aqui, né, incentiva a sonegação aumentando a sensação de que valeria a pena não pagar tributo. Devo, não nego, e no Brasil, né, não pago enquanto puder. Né? Fica, às vezes, parecendo que é isso que acontece. Então, um programa como esse, para a maioria da população, não é simpático. Né? Principalmente no Brasil, né, em que a gente viu esses dias o que? Uma MP dando anistia de multa, né, perdão de juros de mora, né, e parcelamento de quantos meses, né, quantos anos, na verdade. Então, para o cidadão comum que paga tributo em dia, né, que cumpre as suas obrigações, programas como esses, né, realmente são programas, né, que não deveriam existir. E a gente tem que lembrar que julgadores são pessoas como nós. Né? Então, quem vai analisar, né, esse tipo de operação, esse tipo, né, de declaração, são auditores fiscais, né, que são pessoas humanas, né, que têm um grau de subjetividade muito grande, né, cada um tem a sua ideologia. Eu estava comentando com o Pierre agora há pouco que analisei, né, uma tese, examinei a tese de doutorado esses dias, em que o membro do Ministério Público Federal defendia que o julgamento do mensalão foi um julgamento de exceção, o que para mim foi uma surpresa muito grande. Né, porque o membro do MP, né, normalmente não diria esse tipo de coisa. Né? Mas o que eu achei interessante, né, e aí eu me vi, né, no CARF com meus colegas auditores fiscais, né, esses colegas auditores, né, me senti justamente lá, olhando todo mundo, quando ele diz que o poder público normalmente considera, né, contribuinte, né, acusados, né, acaba considerando todo mundo como inimigo do Estado. Né, em vez de aplicar, muitas vezes, naqueles princípios de direito penal, né, como aquele indúbio pro réu, eles invertem tudo isso. Então, indúbio pro réu vira indúbio pau no réu. Né, então, deveria ser exatamente o contrário, né, porque, né, o que a gente aprende na faculdade é que, na dúvida, a interpretação tem de ser mais favorável ao réu. Né? E no caso ao contribuinte, o próprio Código Tributário Nacional diz isso expressamente, né? Que na dúvida em relação ao cometimento da infração ou não, a interpretação deveria ser mais favorável ao contribuinte. Isso está expresso. Né? E o que a gente tem visto, na verdade, é o contrário. Né? É uma inversão completa. Né? Não, ele defendeu que o julgamento do mensalão foi um tribunal de exceção. Né? Por quê? Porque... Com respeito aos direitos dos acusados. Exatamente, porque fica aquela discussão, não, o ministro fulano de tal é garantista, o outro é muito rigoroso. Mas a nossa Constituição está lá, né? Está lá para proteger justamente o acusado, né, de coisas que aconteciam na ditadura. Né? Por que a gente tem a Constituição de 88? A Constituição de 88 é uma resposta, né, ao fim de um regime ditatorial.
né? Por isso ela é garantista, né? Nesse sentido, né? Nem se poderia dizer que ela é garantista, né? Mas com o tempo que a gente acaba percebendo, né? Isso a partir de 2005, né? Que foi o caso do julgamento do Mensalão, mas não só o julgamento do Mensalão, dizer que isso acontece a partir do momento em que os tribunais começam a terem, né, as suas sessões transmitidas pela televisão. Então, a partir do momento em que eu tenho TV Justiça, né, os julgadores acabam, né, dando a atenção para a opinião pública. Né? E, na verdade, a gente sabe que o juiz tem que ser imparcial. Ele tem que analisar a prova dos autos. Né? O que não está nos autos, o que não está nos autos não está no mundo. Isso que a gente aprende na faculdade. Né? Então, o que a gente ouviu, né? A teoria que vem do direito, né? Alemão, do direito dos Estados Unidos, etc., coisas que não se aplicam ao nosso ordenamento jurídico. Né, mas que servem de fundamento, né, para uma decisão, né, que é tomada não porque a prova dos autos dizia aquilo, né, tomada uma decisão porque a opinião pública quer a condenação, né, de determinadas pessoas. Né, e isso a gente vê hoje também. Né, o que eu conto em sala de aula sempre é um exemplo meu, né, em que quando eu tinha, né, meus 14, 15 anos de idade, um sujeito, né, vem com um cachecol, né, no meu pescoço, ele aperta, né, esse cachecol, né, eu viro para cima e meu ar já não estava sem ar, completamente, quase sem ar. E ele me fala o seguinte: Nishioka, diz que me ama. Eu falo: eu te amo, Márcio, né, porque eu estou sem ar, né, eu estou caindo. E de fato eu caí e desmaiei. Né, mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando o sujeito é torturado, né, ele diz, né, qualquer coisa. Né, ele confessa coisas que, né, ele não praticou. Né, eu vou falar para o cara que está me enforcando, eu te amo? Não, eu estou falando por quê? Porque eu quero que ele tire aquele cachecol do meu pescoço. Né, então, o prender, né, às vezes, para depois apurar, é um negócio muito complicado. Né, você dizer para o juiz: quem vai me devolver, né, o tempo, né, esse tempo, né, que eu passei na cadeia, 1 semana, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos? Isso não volta. Lá na frente eu sou considerado inocente, isso não vai voltar. Né? E não são só esses 3 anos, é todo aquele, né, trauma, né, que vai me ocasionar, né, que ninguém nunca vai devolver. Então, em primeiro lugar, ao meu ver, tem que vir sim sempre a Constituição. Né? Não estou dizendo que eu concordo com o que as pessoas fizeram, né, ou que alegam que elas tenham feito. Não é isso. Né? Mas eu acho que primeiro a gente precisa, né, dar oportunidade para a pessoa se defender e depois, né, dizer se aquilo estava certo ou não e aplicar a pena correspondente. Né? Eu acho que esse é o ponto. Então, no caso, né, que foi mencionado, foi justamente isso. Né? O que ele diz não foi um tribunal de exceção, foi uma decisão para a imprensa, né? E a gente tem medo que isso, né, acabe acontecendo com outras coisas. Que em tese... Isso, que é um órgão de acusação. Deveria ser fiscal da lei, muitas vezes, né, mas ele é titular da ação penal. Né, e o que a gente vê também, né, em outros órgãos também por exemplo, Procuradoria da Fazenda Nacional no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Né, a impressão que se tem às vezes é que eles não são custos legis, eles são assistentes de acusação. Né, quando, na verdade, né, ele deveria exercer essa função. Né? Então, né, não dá para generalizar. Né? A gente não pode generalizar, mas muitas vezes o que acontece é isso. Né? Às vezes é medo, né, do que, né, não só, né, das consequências da decisão que ele vai tomar, mas muitas vezes também o medo do que a opinião pública vai pensar. Certo? Então, como eu estava falando, né, programas como esse não são tão simpáticos à população por dar essa falsa impressão, né, de que isso só prestigia aquele que infringe a lei. Né? A gente viu por programa de parcelamento aqui, vários outros, né, o Refis, né, o PAES, o PAEX, Refis da Crise. Né? Na verdade, a gente fala em 3, 4, 5, né, 10 programas, mas num período muito curto de tempo. Né? Então,
a lei nossa é uma lei que muitas vezes até protege, né, aquele que não quer pagar o tributo em dia, porque até a própria forma de cobrança dos juros, né, no direito tributário federal, ela favorece aquele que não paga o tributo em dia. Porque eu tenho uma Selic simples. Se eu vou tomar dinheiro em qualquer banco, a Selic, né, um valor muito próximo, ou muitas vezes, né, até maior do que a Selic capitalizada. Né? Então, há vários estudos demonstrando que, né, se a gente fizer uma conta, né, colocar tudo na ponta do lápis, né, não vale a pena pagar. Deixo o dinheiro em qualquer aplicação de renda fixa, né, ainda que conservadora. Né? Daqui a 5, 10 anos, eu tenho meu rendimento que, né, vai superar, né, o valor da Selic, ainda que tenha multa, né, de mora e a multa de ofício. Aí eu tenho parcelamento com perdão de multa e juros, aí a conta fica muito mais favorável ao contribuinte, porque 45% de juros a menos, né, 90% a menos de multa, né, isso é fantástico, né, nessa conta. Então, a conta do não pagador, ela é muito mais, né, favorável ainda. Ele ainda corre o risco de vencer a disputa, né, por vários motivos, né. Então, e a própria lei que quando trata do mandado de segurança diz que se eu tenho uma hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, né, por meio de uma liminar, eu não tenho multa. Então, que é melhor ainda, né? Então, se eu tenho interrupção da multa, isso significa dizer que eu só tenho juros demora. Né? Então, eu perdi a ação, né? Isso vai acontecer em quanto tempo? Né? Na média, né? O Selmo, que é advogado, sabe, 5, 10, 15 anos. Então, daqui a 15 anos, quando tiver a decisão definitiva, né, eu volto a pagar, né, só com os juros de mora, né, e sem a multa, ainda correndo o risco de vencer a disputa ou ter esse perdão, né, de multa e de juros. Né? Então, na verdade, né, acho que a ponderação que a gente tem de fazer nesse caso específico, né, principalmente em relação ao nosso programa, né, que é objeto de discussão hoje, é que estar-se trazendo aqui um regime de transição, né? A arrecadação, né, ela pode ser importante, mas não é só a questão da arrecadação em si, é todo o dinheiro que também volta, né, para o Brasil, né, ou não, mas a parte desse dinheiro voltou para o Brasil, e esse dinheiro vai ser investido na nossa produção. Né? Então, também tem de se levar isso em consideração. E principalmente que a origem desses recursos tem que ser lícita. Né? Então não é que, né, nós estaríamos aqui, né, tornando lícito, né, aquilo que tinha origem, né, escusa, né, de terrorismo, de tráfico, de corrupção, etc. Não, na verdade, né, tem de se comprovar, né, que a origem desses recursos é lícita. Foi ajuizada uma DIN, né, a DIN 5496, essa DIN, obviamente, até hoje, né, não sei se obviamente, mas até hoje, né, não tem nem a decisão em relação ao pedido de liminar. Né, as questões que foram trazidas nessa DIN, né, à primeira vista, né, não pareceram assim tão fortes. Né, eu não vou tratar aqui, né, de cada uma dessas questões, porque, como eu vi aqui, o público, né, não é um público, né, de muitos advogados. Né, então, isso aqui talvez, né, pudesse ser objeto de uma outra discussão um pouco mais aprofundada em outro espaço. Né? Mas o importante, né, que a gente tem que dizer é que, no fundo, o Supremo Tribunal Federal ainda não suspendeu. E eu acho que a chance disso acontecer, ela é pequena. Né? Então, vamos passar aqui para a questão, né, do outro aspecto, né, que seria em relação aos bens que deveriam ser declarados. Aqui, na verdade, a gente estava no primeiro programa, 31/12/2014. Né? A instrução, o argumento aqui, né, é que ela seria ilegal por conter dispositivo supostamente contrário à lei que pretendeu regular. Na verdade, aquela questão da foto e do filme, mas ela já foi bastante discutida aqui, então a gente vai voltar um pouco à frente, né, a essa questão. Porque aí tem um argumento. Só para a gente colocar aqui, a doutora Laura Leone, quando colocou a questão da foto e do filme, né, ela fez uma ponderação que no entendimento pessoal dela era foto, né,
mas que quem não quisesse ter aborrecimento com o fisco poderia utilizar o filme. Sim. O professor Pier Paolo Bottini colocou no aspecto penal que no entendimento dele também é foto, porém, quem quisesse ter um conforto penal, dependendo do tipo penal que ele pudesse ser atingido, ele fazia recomendações de alguns prazos, né? Inclusive o professor Pier Paolo Bottini tem um artigo muito bem escrito no Valor Econômico, né? Eu recomendo para quem estiver aqui. É um artigo no qual Pier Paolo Bottini narra os tipos penais e os prazos do conceito fotofilme. Professor Nishiotta, uma pergunta direta. No seu entendimento como jurista, né, e como advogado, dependendo do interesse do cliente, o cliente toma a decisão, nós damos para eles as alternativas, né? Mas o professor Nishiotta enxerga mais como foto ou como filme? Eu enxergo mais como foto também, né, por um motivo muito simples. Qual a data do fato gerador que é considerado pela lei? 31/12/2014 ou 30/6/2016. Né? Então, se a data do fato gerador é essa, né, se a gente entender, né, que é filme, a gente tem de considerar que ela é retroativa. Entendi. Né? Se o fato gerador é 31/12 ou 30/6, né, é foto. Né? Senão é retroatividade da lei mesmo. Entendi. E a lei não pode ter o aspecto A lei não pode retroagir. Então, se eu estou entendendo, ou a lei diz que é tributo, a lei diz que é tributo. Né? A gente vai ver aqui, né, se pelo menos no meu modo de entender, tudo bem, é um tributo, mas não é um imposto sobre renda. Mas se ele não é um imposto sobre a renda, a Constituição também é clara. Né? O que diz o artigo 154, inciso 1 da nossa Constituição? Né? Que qualquer tributo que não esteja relacionado, no artigo 153 da Constituição, né, que são todos aqueles impostos federais, imposto de importação, exportação, imposto de renda, IPI, IOF, ITR, imposto sobre grandes fortunas. Qualquer outro tributo que não esteja relacionado nesse 153, para sua criação, há a necessidade da lei complementar. Não só de uma lei complementar, né, a necessidade também, né, de que ele não seja cumulativo. Né? E nesse caso específico, eu não tenho imposto sobre a renda. Se eu não tenho imposto sobre a renda, é o quê? É o imposto da competência residual da União. E o imposto da competência residual da União tem de ser cobrado, né, por meio de uma lei complementar, né, que não houve. Então, o tributo em si, né, não foi criado por lei complementar. Então, né, já de início, né, entendo que o tributo em si é inconstitucional. A multa, obviamente, em consequência, né, nesse caso, o acessório seguiria o principal. Mas tem outro aspecto também da multa, né, porque a multa, né, especialmente na segunda fase, essa multa ultrapassa o valor do, né, suposto imposto, né, do alegado imposto, né, que na verdade ela é 135%. E nós temos, né, acórdãos, né, do Supremo Tribunal Federal, né, do ministro Marco Aurélio, né, foi um dos relatores, dizendo que a multa ela não pode ultrapassar o valor do imposto, ainda que seja uma multa de caráter punitivo, né? Porque a diferença que a gente também faz é a diferença entre uma multa demora e uma multa punitiva. Né? O que é a multa demora? 0,33% ao dia até o limite de 20%. Né? Que a multa punitiva, 75%, multa de ofício, que pode chegar até 225%. Essas são multas, né, de caráter punitivo. Né? Agora, nesse caso específico, tem uma multa de 135%. Né? Então, uma das discussões também, né, além do fato de eu ter um imposto sem lei complementar, porque seria imposto da competência residual, eu tenho também uma multa, né, cujo valor é superior ao limite que o Supremo Tribunal Federal fixou, inclusive em repercussão geral. Né? Então a gente vai ter que ver também a partir daí como é que as decisões, né, vão caminhar em relação a isso. Né? É claro, né, que
um dos argumentos, né, que vão ser colocados é o argumento no seguinte sentido. Tá, mas eu quero a anistia. A anistia dos crimes, de lavagem, de evasão, dos crimes contra a ordem tributária, etc. Eu tenho um programa de anistia que tem as suas condições. Então, né, o que a gente viu em relação a outros programas aí já na ordem tributária, né, programas de parcelamento, quando o contribuinte quis discutir um ou outro aspecto só, né, ou seja, o contribuinte queria só o que era de bom do parcelamento, o que era ruim ele não queria. Né, os tribunais nesses casos passaram a entender que o programa é o todo. Né, então, se eu estiver de acordo com tudo, eu faço opção. Se eu não estiver de acordo, não faço opção. Né? Ninguém é obrigado a fazer a opção. Né? Mas, por outro lado, né, a gente está fazendo uma opção, mas sabendo que, em tese, aquele tributo e aquela multa são inconstitucionais. Né? Então, eu faço a opção e depois discuto, o que também pode gerar um outro problema, né? Porque ao confessar, né, a prática de, né, todas aquelas condutas, né, em tese eu também estaria reconhecendo, e aí depois para dizer, não, é inconstitucional, né, é confiscatório, na verdade os tribunais também, né, os juízes também ficam numa posição um pouco complicada, né, porque na verdade também fica essa impressão de que, né, a gente só quer as coisas boas, né, da lei. Só que a gente sabe que, principalmente na ordem tributária, a fonte dos tributos é a lei. Né? E a lei tem de ser constitucional. Né? Então, na verdade, a Constituição, né, em qualquer hipótese, ela tem de ser observada. Né? Mas, né, respondendo à pergunta do Pierre, né, para mim, é foto sim, e o argumento que me convenceu foi a da data do fato gerador. Mas o fato gerador é esse, ocorreu o fato gerador naquela data. Né? Não sei qual é o PR também acho que entende que é... Eu entendo que é foto que também. É foto e não é filme. Né? Então... Agora, não obstante, também tem um ponto que a Receita vai lutar pela interpretação dela, que é filme. Então, realmente, você tem que se preparar para o embate. Sim, isso não tem a menor dúvida. Então, é importante o contribuinte entender que é foto, mas o contribuinte que optar por foto pode ter um dissabor de, eventualmente, a Receita, com base nas informações prestadas na Descartes ou outras informações que a Receita tenha, ela tente utilizar o argumento de filme e não de foto. Até então, porque, né, como a gente falou no começo da apresentação, vale para a Receita Federal mais a instrução normativa, né, do que qualquer outra coisa. A instrução normativa, ela considera, né, o filme. Exatamente. Né, então, o fiscal, o auditor fiscal da Receita Federal, né, ele tem uma atividade que a gente chama no direito de uma atividade vinculada. Né? O que é isso? Na verdade, é uma atividade obrigatória, né, a partir do momento em que ele verifique, né, a necessidade de lavrar um auto de infração. Né? Então, diante de uma situação dessa, que ele descubra, né, que de fato, né, o contribuinte considerou apenas a foto e não o filme, ele tem um dever, né, de efetuar o lançamento. Né? Só para compartilhar com vocês, quando saiu essa portaria, né? Era a portaria da Receita, né? A instrução normativa. Instrução normativa, desculpa. Quando saiu essa instrução normativa, eu tive a oportunidade, na época, de ir no escritório do professor Ives Gander Martins, que tinha assinado junto com outros advogados, se não faltar a minha memória, o Dr. Altamiro Boscoli, quem mais estava naquele... O Hamilton Dias de Souza, e tinha um advogado criminal também. Agora eu não me lembro o nome do criminalista. E aí, debatendo com o professor Ives Gander, a gente discutiu longamente o tema, eu perguntei, professor Ives Gander, o senhor reitera a posição do seu parecer com relação à instrução normativa? Aí ele falou, sim, Pierre, eu reitero. Ah, que bom. Professor doutor Ives Gander, os seus clientes que o seu escritório assessorou para a Descartes,
o que que eles estão fazendo? Ele falou, Pierre, o que que aconteceu? Dentro da amostragem dos clientes que eu recebi, porque a amostragem é sempre uma amostragem viciada, porque vem um determinado grupo de clientes e esse determinado grupo de clientes, cada um vai decidir. Então, a maioria dos meus clientes optaram por fazer filme. Mas, Ives, não é uma contradição você, como parecerista, colocar que é foto e os seus clientes que aderiram fazer filme? Ele falou, sim, o cliente tem o livre-arbítrio de decidir, mas, como ele decidiu, mas o jurista Ives Gandra entende que é foto. Só queria fazer essa provocação para mostrar para vocês que a questão não é tão simples, que não é todo cliente que quer eventualmente ter esse embate. Porque na verdade ele compra segurança, né? Exatamente. Né? Se ele na verdade... Ao custo alto. Ao custo alto. O custo é alto, né? Mas dependendo da situação, né? O advogado na verdade ele expõe os riscos, né? Os prós e os contras. Depende um pouco também do perfil do passado. Isso. A maioria das pessoas que tem, vamos dizer assim, uma vida mais estável, um retrospecto familiar de uma poupança no exterior, não tem muitos picos e vales que justifiquem essa preocupação, porque não tem um grande consumo, né? Exatamente. Então, agora, tem algumas pessoas que têm negócios muito ativos e com essas variações muito grandes no exterior e relativas a negócio, não a herança. Então aí precisa mesmo... Por isso que eu falei, depende muito da amostragem. Dependendo da característica da amostragem, você vai para um lado ou para o outro. Vai num advogado, ele chama outros mais parecidos. Então, por isso que a amostragem, por isso que eu estava explicando que a amostragem muitas vezes é uma amostragem viciada. você está num certo círculo que você chama os seus conhecidos. Exatamente. Então, por isso que eu coloquei que a amostragem muitas vezes pode ser viciada. Uma dúvida sobre essa questão. Supondo hipoteticamente que você declara por foto, a gente vai lá, te atua para o filme. Ela vai te atuar só na diferença do imposto ou ela vai querer excluir você esse é um ponto, ponto interessante. É um ponto interessante. A pergunta é bem apropriada porque a nova lei, na verdade, ela traz, né, uma nova forma, um esclarecimento importante. Ela admite o quê? A revisão dos valores que foram apontados. Né? Então, talvez isso seja até, né, uma possibilidade, né, de resolver essa questão da foto e do filme. Né? O sujeito declara de acordo com a foto, não declara o filme. Há uma questão dos valores, né, porque a base de cálculo utilizada vai ser menor. E a revisão, na verdade, é a revisão de valores que foram apontados como base de cálculo do tributo. Então isso poderia, né, ser objeto do quê? Dessa revisão. Né? Ou seja, não seria uma hipótese, a questão relativa aos valores não é hipótese de exclusão. Né? A diferença de valor pode ser objeto de revisão. Se o fisco não concordar, o que ele vai ter de fazer? Ele vai ter de lavrar um auto de infração, né, e apurar, né, a diferença do valor. Né? Pelo fisco. Aí, quando ele fizer a revisão, ele encontra uma diferença de valores. Não. Então, aí são 3 hipóteses bem claras, né, agora. A da nulidade... Só para a gente separar um pouco. Nós estamos falando sobre o novo programa, o que vai começar agora, tá? Porque com relação ao programa anterior, tem uma interpretação um pouco diferente, mas a gente está falando do novo programa. Isso. Só para fazer o recorte, senão a gente vai estar falando sobre coisas diferentes. Então, no novo programa. Muito embora se possa defender, né, eventualmente a aplicação, né, desse procedimento para o programa anterior, porque a gente está falando de procedimento. Exatamente. É que um está expresso na norma e o outro no novo programa está expresso, né, a sua possibilidade de complementar. Né? Aí a gente aqui, na verdade, começa a entrar então um pouco nos poderes da fiscalização, né, da cobrança, né, do processo administrativo, né, como que ele vai ser realizado. Acho um ponto importante aqui para mencionar, isso já foi mencionado, mas repetir, é o artigo 4º, é o parágrafo 12,
que diz que a declaração de regularização, né, não poderá, por qualquer motivo, ser utilizada como único indício, mas aí como único indício. E segundo, para fundamentar direta ou indiretamente qualquer procedimento administrativo de natureza tributária ou cambial em relação aos recursos dela constantes. O artigo 7º tem uma disposição também, né, que veda a divulgação ou compartilhamento de informações, né, dessas declarações com estados, Distrito Federal e municípios. Então eu queria falar algumas coisas a respeito, né, desses dois dispositivos. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: será que esses dois dispositivos não poderiam ser revogados? Daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, quando o fisco efetivamente for fiscalizar, né, essas questões todas, será que isso não poderia acontecer? E por que eu faço essa pergunta? Porque em relação à CPMF, né, quando se instituiu a CPMF em 1996, na verdade o IPMF é de 94, né? Foi declarada inconstitucional a cobrança em 94, foi cobrado em 95 o IPMF, em 96 veio a CPMF, mudou o I para o C, né, por uma questão, né, muito simples, né? Tudo que é I tem que repartir com estados e municípios, tudo que é C de contribuição é 100% União. Então virou C por esse motivo. Outros dizem que foi para a questão da saúde, aí eu vou direcionar esse recurso para a saúde, né? O ministro, então o ministro Adib Jatene foi para a televisão, né, fazer propaganda da CPMF, dizendo que aquilo era recurso, né, para a saúde, e na verdade a gente sabe que aquilo não foi para a saúde, né, por uma alteração, né, malandra da Constituição, que ao instituir, ao prorrogar a CPMF, né, eles disseram que o produto da arrecadação seria investido predominantemente na saúde ou em qualquer outra área de grande interesse social, que no fundo é tudo, né? Mas por que eu lembro da CPMF? Por quê? Porque a grande objeção, né, que se colocava em relação à CPMF, qual era? O pessoal vai usar os dados da CPMF, o valor da CPMF para fiscalizar. É por isso que não queriam aprovar, porque não é a alíquota de 0,25, 0,08 ou 0,38, né? Não era essa alíquota que ia fazer a diferença. Na verdade, a grande intenção era o quê? Né? Chegar na movimentação bancária das pessoas para saber quanto ela movimentava e quanto ela pagava de tributo. Então, para passar, né, que colocaram na lei, é um dispositivo vedando expressamente o quê? A utilização para a constituição de crédito tributário, ou seja, os dados da CPMF para a constituição do crédito tributário. Né? Quase 5 anos depois, quando efetivamente o fisco, né, começa a fazer a fiscalização, né, porque eu, né, como todo bom brasileiro, né, apesar de ter o olho puxado, eu sempre considerei brasileiro, né, e prefiro ser chamado, né, de brasileiro, né, a ser chamado, né, de japonês, ficar muito bravo mesmo, ofendido. Mas de qualquer forma, todo bom brasileiro, como eu, e eu sou uma pessoa de última hora, né, deixa tudo para a última hora. E o fiscal também, né? A gente que estava no CARF, a gente via, né? O que é mais frequente, o que acontece com mais frequência? Eu receber um áudio de infração, né, quando eu estou no 4º ano, né, e o fisco ainda tem aqueles últimos, né, 3 meses, né, e muitas vezes até na semana entre o Natal e o Ano Novo, tudo, né, de última hora. Então aqui também é a mesma coisa. 5 anos depois, ou seja, próximo do encerramento do prazo decadencial, o que fizeram? Alteraram esse dispositivo. A Lei 10.174 diz, onde estava escrito é vedada, diz, fica facultada a utilização desses dados para a constituição da infração. Então vejam, eu tenho uma lei, né, que para, né, justificar, né, a sua aprovação tem um dispositivo, né? E depois, quando a finalidade é outra, então o que eu faço? Eu mudo. Né? Eu mudo a lei e faculto. E aí a questão, obviamente, vai ser discutida no âmbito dos tribunais administrativos e judiciais. E qual foi o entendimento firmado pelo CARF nesse sentido? O de que, como se trata, né, de uma norma de natureza processual, de norma de natureza procedimental, a sua aplicação é imediata. Né? Então,
se permitiu, e a súmula vinculante 35 do CARF diz exatamente isso, né, que esse artigo 11, parágrafo 3º, com a redação dada pela Lei Nova, 10.174, né, que autoriza o uso da informação para a CPMF para a construção do crédito tributário, aplica-se retroativamente. Então, por isso eu faço a pergunta, né, e se esses dois dispositivos, né, forem revogados, né, daqui a 3, 4 anos? Isso é possível. Né? E serão utilizados, então, justamente, né, para fundamentar a atuação do fisco. Né? Então, Só uma dúvida. Você declarou, você pagou tributo. Essa utilizada para que especificamente? se o As quê? informações ali do DECART são muito úteis para a fiscalização. Quando você declara ali se foi herança, se foi venda e compra de apartamento, você tem que declarar. Fisco estadual. Para fisco estadual, fisco municipal. Né? Porque diz que ela não pode. Mas até uma questão que é uma pergunta que a gente tem que fazer é se também isso seria necessário ou não, né? Porque, aí você, imagino que você vai entrar numa parte aí. né? Porque, na verdade, os fiscos, o próprio CTN, né, diz expressamente, né, que os fiscos podem celebrar convênios para troca de informações. E essa troca é muito generalizada e é uma troca muito efetiva. Outro dia eu fiquei espantado com o seguinte, um cliente, companhia aberta, recebe uma intimação da CVM para justificar o motivo pelo qual ele, né, ela, companhia aberta, não tinha informado nas suas informações financeiras, né, a existência de um processo administrativo fiscal de um valor, né, que a CVM reputou elevado. De fato era elevado, né, um valor de 100 milhões de reais. Mas veja, a troca de informações não é só entre fiscos, né, ela atinge, né, todos os níveis, né, CVM, Polícia Federal, é tudo. Né, então, por isso que né, quando eu ouvi o Pierre, ouvi e assisti, né, o Pierre falando, né, que, da questão da assimetria de informação, que a gente não pode contar com isso, né, de fato, né, é uma afirmação muito relevante, né, porque eu me lembro há 5 anos mais ou menos, né, 5 a 10 anos atrás, quando as pessoas diziam, mas como que eu vou pagar imposto de doação? O fisco jamais vai, né, vai saber, né, que eu fiz uma doação, como que ele vai saber? A declaração é federal e o fisco que cobra, né, imposto sobre doações é estadual. E, na verdade, né, eles não sabiam que esses convênios, né, já tinham sido celebrados, as informações já tinham sido trocadas e todos eles estavam recebendo intimações do fisco estadual para isso. Agora, eu tenho um sigilo em relação à declaração, tudo bem, né? Mas o programa exigiu, né, declarações, retificações de declarações. Do imposto de renda. Né, do imposto de renda. Então, será que nessa declaração eu não estou, né, informando uma doação, né, eu estou informando um acréscimo patrimonial, né, estou justificando esse acréscimo patrimonial de que forma? Claro, né, que cada caso é um caso, né, e cada situação tem que ser analisada de acordo com os fatos. Né, mas, a partir daí, o fisco poderia começar uma investigação sem usar, né, os dados da declaração. Da DECART, né? Ele usa os dados da sua declaração de imposto de renda, exatamente, que ele já tem direito a ter acesso. Né, então, inclusive, se me permite só fazer um parênteses, o professor Fábio Soares de Mello, né, e eu escrevemos um artigo justamente que a gente falava sobre isso. Quando foi iniciado o programa anterior, nós tínhamos muita preocupação com relação a como as fazendas estaduais poderiam atuar na cobrança dos impostos. Então, o professor Fábio Soares e eu fizemos esse artigo, publicamos esse artigo e conversamos na época com o professor Heleno Torres, né, justamente sobre esses convênios e com esses convênios o risco. Então, a gente sempre recomendou aos nossos clientes que ficassem muito atentos, porque seja pelo processo de compartilhamento das declarações de imposto de renda, ou seja pelo excelente ponto colocado aqui pelo professor Nishiotta, justamente você tem esse risco de revogação. Mas, e concordo 100%. E nem precisa revogar, porque só a declaração de imposto de renda retificada vai facilitar o trabalho da Receita.
Isso, mas é claro que revogar fica muito mais fácil, né? Fica mais fácil, porque aí Né? você, além de ter informação da declaração de imposto Já de tem a renda, própria Decarte. você vai ter o detalhamento da Decarte para você ver se aquela informação ela é coerente. Então, realmente é mais forte. E a gente vê o quê? Notícias de jornais dizendo o quê? São Paulo vai atrás de dinheiro da repatriação. Né? Fisco paulista quer cobrar imposto de herança ou doação de quem regularizou o recurso. Claro, né, a informação foi de que, né, quantos bilhões, né, não foram, né, regularizados e quanto foi arrecadado. Então tem um comunicado. São Paulo, inclusive, emitiu o comunicado CAT, né, número 9, comunicado CAT. Né, de 19 de abril de 2017, né, que esclarece, né, justamente como, né, que vai ser realizada toda essa questão, né, da fiscalização em relação ao ITCMD, do que foi objeto, né, desse regime de declaração, de regularização. E o comunicado CAT bem específico, ou seja, né, o fisco, não só o federal, né, mas o fisco estadual está de olho. E, de fato, o próprio fisco federal, né, dentro, né, da programação da fiscalização, já incluiu, né, para 2017, né, a fiscalização relativa a essas declarações, né, a regularização. Tá certo? Então, em relação, né, à troca de informações entre fiscos estaduais e municipais, isso a gente já tem, né? É claro, né, que o único indício, né, o sigilo, a proteção do sigilo em relação a isso, mas o fisco, né, por outros meios, pode chegar muito facilmente a tudo isso. Aí vem a questão, né, das informações obtidas mediante troca de informações, né, porque o próprio dispositivo, né, que é o 199 do CTN, que a gente viu agora há pouco, ele fala também expressamente, né, o parágrafo único, que a Fazenda Pública da União ela pode permutar, né, então o fundamento legal já está no nosso Código Tributário Nacional, né, ela pode permutar o quê? Informações com estados estrangeiros no interesse da arrecadação e da fiscalização de tributos. Né. Como eu falei, né, aqui então, nós temos, né, para trocar, né, para essa troca de informações, tanto a necessidade de tratados, né, bilaterais ou multilaterais, ou até a questão relativa à própria reciprocidade, ou seja, não preciso nem de um tratado, não preciso nem de um acordo para troca de informações. A própria reciprocidade, né, de tratamento entre o fisco já justificaria essa troca de informações. Foi o que aconteceu no caso do Beacon Hill, que eu comentei agora há pouco, né, em que inúmeros autos de infração, né, inúmeros procedimentos criminais, né, foram levados a efeito com base nessas informações das contas disponibilizadas pelas instituições financeiras norte-americanas. Então, o que a gente tem hoje? Né, já foi mencionado, né, acho que pela Laura também, a questão do decreto 8.003 de 2013, né, que, na verdade, esse de 2013, ele trata desse acordo de 20 de março de 2007. Esse acordo, na verdade, tratava apenas então somente do intercâmbio de informações a pedido. Né? O grande problema, não sei se é problema ou não, né, na verdade, está em relação às informações, a troca automática dessas informações. Né? Aí trata também das fiscalizações tributárias no exterior. Né? Por uma questão de soberania, né, o fisco brasileiro só pode fiscalizar as empresas que estão no Brasil. Né? Então, eu não tenho, né, o fisco brasileiro não tem soberania para fiscalizar no exterior, por isso que ele precisa, né, na verdade, desses acordos, né, para tanto, né, e aí a gente tem, né, vou mencionar 3 aqui, a Alfática, né, que trata, né, sim, também, né, de informações, né, de troca automáticas, e eu queria só mencionar quais são essas informações. As informações a serem obtidas e trocadas são quais? Né? São as informações cadastrais, mas também valor bruto de juros, né? Valor bruto de dividendos, valor bruto de outras fontes. E o que é importante, para mim, é a questão do período. Né? O período é sempre posterior a 2014.
né? Então a questão, né, daquela definição, né, da foto do filme, etc., e eventuais preocupações, né, em relação a esse passado, né, a gente não sabe, né, exatamente o que vai acontecer, mas o acordo é claro, ele é explícito. Não, eu tenho que, né, trocar informações relativas a 2015 para cá. Aqui não fala de saldo, né? Oi? Não fala de saldo, fala de rendimento, juros e rendimentos. Valor bruto de juros, rendimentos e outras fontes de renda. Mas não saldo. Não saldo, é sempre valor bruto. Por isso que o fisco também, né, ele vai ter de verificar o quê? Né, a gente está falando de imposto sobre a renda. Ele vai ter de aferir em cada caso específico o que é renda. Se é renda ou não, né? Por isso que eu digo, muitos autos de infração da operação Beacon Hill foram anulados, por quê? Porque as informações que foram colocadas no auto de infração foram declarações em relação ao valor da movimentação financeira só. Né? E há muito tempo, né, o antigo TFR já dizia, né, que mera informação, né, de movimentação financeira não é suficiente para lavrar o auto de infração. Foi necessário, em virtude da posição do TFR, foi necessária a alteração da lei, né, a 9430, o artigo 96, instituiu uma presunção de omissão de receita naquelas hipóteses em que o depositário não conseguia, né, justificar a origem dos depósitos na respectiva conta corrente. Então, inverte o ônus da prova para que o contribuinte prove que, né, a origem daqueles recursos. Mas isso só os juros, o rendimento, né? Você só consegue apurar para frente, para trás não. Isso. Então, por exemplos práticos, assim, uma auditoria, como você falou, de filme, como é que ele vai apurar o que você teve para trás? Então, esse é o ponto. Né? É isso que eu queria, eu fiz questão de falar, né, das informações que são prestadas, principalmente o período dessas informações, justamente para isso. Porque de repente eu tenho um auto de infração lá na frente, né, que, né, utilize, né, ou queira utilizar, né, eu acho que até nem teria informação. Né, porque... Você faz um pedido específico. Isso, por isso que é importante a gente distinguir a situação em geral de todos e a situação, né, de um escândalo, né, por exemplo. Então, se o sujeito caiu, né, numa malha específica, num escândalo específico, está lá, né, a fiscalização ela vai manejar tudo. Porque aí não é por causa da troca automática de informações. Aí é porque houve um pedido específico, houve uma autorização específica, e aí, ao meu ver, deveria haver uma autorização judicial específica. Né? Por quê? Porque esses acordos estão permitindo a troca automática apenas tão somente dali para frente, não, né, dali para trás. Né? Porque a preocupação de algumas pessoas está em relação a como se analisar. Né? Então, o modo e o período é esse, né? 2014 para cá. E esse decreto 8842, né, que foi promulgado, que foi editado, né, em 29 de agosto de 2006, que promulga, né, essa Convenção de Assistência Mútua Administrativa em Matéria Tributária, firmada pelo Brasil, né, em Cannes, e aí, né, são 100 e tantos países, né, no âmbito da OCDE, que vão, né, trocar automaticamente essas informações. Também, quando ele trata, né, da entrada em vigor dessa convenção, ele é expresso, né, sempre, né, dali para frente. Né. Então, esse decreto trata, né, de troca de informações a pedido, né, de troca automática de informações e de troca espontânea também dessas informações. Né. O próprio fisco, né, de algum, né, país do exterior poderá, né, de ofício, né, caso ele verifique aquelas situações, né, informar o Brasil, por exemplo, né, de determinadas operações. Então, em relação, né, então, voltando aqui, então, a gente falou da troca de informações de fiscos estaduais e municipais, falando da troca de informações, né, no âmbito internacional, e uma questão, né, que parece que ficou para ser discutida, pelo que eu assisti, né, das apresentações, teria sido questões relativas à decadência e prescrição. Né, que são questões relevantes, sim, né, porque
aqui se prestigia o princípio segundo o qual o direito não socorre aqueles que dormem, né? Então, no caso, quem dormiria aqui, né, seria a fazenda. Apesar de a gente ter dois dispositivos, né, que tratam especificamente do assunto decadência, que são o 150 e o 173 do CTN, são dois dispositivos que dão margem até hoje a muita interpretação divergente, né, são objeto de discussão até hoje. E grande parte, na verdade, né, de muitos autos de infração acabam caindo também porque o fisco acaba dormindo. Só que aqui a gente está falando de fisco federal, né, e de fisco estadual, né, e as interpretações são diferentes, né, quando se tratam, né, de tribunais administrativos federal, estaduais e o próprio poder judiciário, né. Então, isso sempre me faz lembrar um acórdão de um ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça, né, que é conhecido no mundo jurídico como acórdão Banana Boat, né, por que Banana Boat? Né, porque, segundo ele, né, então vice-presidente do STJ, a coisa mais difícil que ele via era determinar qual seria o entendimento dos ministros do Superior Tribunal de Justiça a respeito de determinados assuntos. E um dos assuntos que ele cita é a questão da decadência. Né? Qual é o termo inicial, qual é o dia inicial da contagem desse prazo de 5 anos? Né? O prazo de decadência é de 5 anos. Para o fisco, uma vez ocorrido o fato gerador, ou a partir do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, né, qual seria o termo inicial desses dois prazos? Aí a gente precisaria diferenciar o quê? A hipótese de lançamento. Né? Então, todos os tributos, né, têm um lançamento ou por homologação ou por declaração, um lançamento de ofício. 90% dos tributos, né, são sujeitos ao lançamento por homologação, que é esse que está no artigo 150. Então, o que é o lançamento por homologação? Eu antecipo o pagamento do tributo e o fisco tem 5 anos, a partir da data do fato gerador, para homologar o lançamento. Se ele não homologar, extingue-se o crédito tributário pela decadência. E no tributo sujeito ao lançamento de ofício, né, por exemplo, o IPTU, no lançamento de ofício, ou para cobrar a diferença, né, de tributo, eu preciso do lançamento de ofício, que é aquele que o fisco efetua independentemente de um ato do contribuinte. Mas o que vai dizer, né, a espécie de lançamento é a lei. Então, como eu disse, 90% diz que o tributo é sujeito ao lançamento por homologação. Ou seja, eu antecipo e o fisco homologa. Mas o STJ, ele decidiu, o que o STJ decidiu? Ele fez uma distinção, né, que apesar do CTN falar expressamente, né, o que vai definir a forma de contagem a atividade, é o tributo sujeito ao lançamento por homologação, o STJ diz que não é a lei, né, não basta simplesmente a lei dizer que o lançamento é por homologação. Na verdade, tem de existir um pagamento antecipado. Né? Então, eu tenho de efetuar um pagamento de tributo. Então, o problema começa a surgir em que hipótese? Na hipótese em que o contribuinte não paga nada. Então, se ele não pagou nada, eu tenho a contagem, né, do prazo de 5 anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado pelo fisco. E aí que começam a surgir, né, as grandes confusões. Né? Então, se a gente pensar no imposto de renda da pessoa física, né, quando é que eu apresento a minha declaração, né, do ano calendário, quando eu apresentei 2016? Né, até o dia 30/4 de 2017. Né? Então, quando é que o fisco poderá efetuar o lançamento? A partir do primeiro dia do exercício seguinte, a partir de 1º de janeiro de 2018. Então, em relação, né, ao imposto de renda da pessoa física, aquele prazo que seria em tese de 5 anos, ele pode chegar até a 7 anos. Né? E a questão, né, em relação a imposto de doação, a imposto de herança, a questão começa a ficar mais complicada ainda, principalmente naquelas hipóteses,
né, em que eu não paguei absolutamente nada a título de imposto de doação, né, eu estou, né, incluindo no programa, né, ou pelo menos dizendo que a origem, né, lista decorre da doação ou decorre de uma herança, né. Essa informação tem na DERCART, mas não tem na declaração de imposto de renda? Isso não tem em lugar nenhum, o fisco não sabe, né, então isso fez com que surgissem no âmbito das auditorias estaduais teses no sentido de que esse prazo de 5 anos para imposto de doação, né, ele começaria a contar apenas e tão somente do momento em que essa doação fosse informada na declaração de imposto de renda. Né? Então, os fiscais começaram a autuar dessa forma. Então, isso significa, né, o que isso significa dizer? Isso significa dizer que esses prazos, né, poderiam ser eternos. Né? Porque se eu partir do princípio de que é o contribuinte quem deve informar, né, para o fisco a ocorrência do fato gerador, se ele nunca informar, eu tenho no fim um prazo. Nunca vai começar a correr, né? O que, no meu, né, modesto entendimento, é um absurdo. Né? Porque ele teria, né, formas, né, algumas vezes, né, nem sempre, de verificar tudo isso. Né? Então, principalmente em relação ao imposto de doação. E aí o Tribunal de Impostos e Taxas é um tribunal, né, se a gente comparar, né, o TIT com o CARF, é um tribunal em que as posições fazendárias predominam, ao meu ver, mais do que no CARF. Eu não sei se o Selmo pensa dessa forma também, mas no meu modo de entender, né, o fisco ganha mais, né, no TIT do que no CARF, e no Conselho Municipal de Tributos mais ainda, né, porque a gente está falando do município, arrecadação menor, então existe um endurecimento, né, na posição, né, dos julgadores. Não deveria ser assim, como eu já disse, né, porque apesar de nós termos órgãos paritários, né, eles são paritários apenas e tão somente numericamente e não materialmente. Né? Por que eu digo isso? Porque quando há empate, prevalece o voto do presidente. E o voto do presidente no âmbito federal é sempre da Fazenda. Né? No âmbito estadual, apesar de a gente ter divisão, né, entre câmaras pares e ímpares, né, alternância de presidência, na Câmara Superior a presidência é, né, do fisco. Então, né, em caso de empate, prevalece o entendimento do fisco. Isso tem levado, né, muitos contribuintes ao Poder Judiciário, né, justamente para aplicar aquele princípio segundo o qual indúbio pro réu, né, como acontece no habeas corpus. Né, quando o habeas corpus eu tenho julgamento, né, e dá empate, né, como prevalece no âmbito do direito penal o princípio indúbio pro réu, empate é em favor do réu. Então, os contribuintes, né, têm ajuizado várias ações, né, pedindo para que prevaleça, né, esse princípio. Então, decadência e prescrição, né, a questão sempre vai depender, então, né, se eu antecipei o pagamento ou não, ainda que o lançamento seja, né, por homologação, aquele primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter se efetuado, né, para se fixar, então, né, o período. E isso então, não são 5 anos para trás, né, esses 5 anos para trás, na verdade, a gente pode falar em 7, pode falar, né, ou seja, se a gente fosse pensar na decadência. A prescrição tem a ver, ela exige já a constituição do crédito tributário. Então, a prescrição vem num segundo momento. Né? Então, eu constituo o crédito tributário pelo lançamento. Então, a data da constituição definitiva do crédito tributário pelo lançamento, né, essa data vai ser início, né, do prazo de prescrição da ação de cobrança, prescrição da pretensão. Né? Então, só para a gente fazer essa diferenciação. Né? Então, quando a imprensa fala observado o prazo de prescrição, não é observado o prazo de prescrição. Né? Na verdade, ela está falando aqui, né, do prazo de decadência, né, dos 5 anos. Então, eu vou falar aqui um pouco, né, da questão da nulidade da adesão, né, do procedimento de exclusão e da revisão dos valores declarados, que foi objeto de uma pergunta também, né, numa das 2 apresentações, acho que do professor Pier Paulo. Então, o que gera nulidade? Né? Gera nulidade da adesão a apresentação da declaração de regularização em formato
o não atendimento, na verdade, dessas condições, né? Apresentação da DERCAT, o não pagamento integral, né, do tributo e da multa, né, tudo isso é hipótese de nulidade. E declaração inverídica, né, das situações que estão elencadas, né, nesses incisos, né, que estão aí transcritos, né, a condenação, né, penal, a declaração de que era residente ou domiciliado no dia 30 de junho, né, de 2016, isso também no primeiro programa, né, 31/12 de 2014, e também a questão, né, daquelas pessoas que não poderiam, né, seriam os parentes, né, das pessoas que não poderiam apresentar, né, participar desse programa de regularização. Isso gera, na verdade, a nulidade da decisão ao regime, da adesão ao regime. E por que que eu quis fazer essa distinção? Porque os procedimentos, né, para verificação, né, dessa situação, né, de nulidade da adesão e também da nulidade do procedimento de exclusão, os procedimentos são distintos, né, daquele procedimento de revisão dos valores declarados, né, e a gente vai ver aqui por quê. Despacho decisório, o procedimento nesse caso específico no caso, né, de nulidade da decisão, eu tenho um despacho decisório de nulidade lavrado pelo o auditor fiscal, e a instrução normativa aqui não faz menção, né, expressa a intimação prévia do contribuinte para apresentação de esclarecimento. Então ele simplesmente verifica a situação e já declara nulidade sem dar chance, oportunidade de defesa ao contribuinte. E esse recurso é regido pela lei do processo administrativo. Recurso em 10 dias, né, e decidido em última instância pelo Superintendente da Receita Federal do Brasil. Por que é importante fazer essa distinção? Porque aqui não tem suspensão da exigibilidade do crédito tributário, né? Na verdade, aqui a gente tem um recurso cuja regra é o recebimento, né, com efeito devolutivo, ou seja, sem suspensão de absolutamente nada, né? Então, declarou a nulidade, vai gerar todos os efeitos da nulidade, né, sem chance de apresentação de recurso com efeito suspensivo. A mesma coisa vai acontecer, né, quando houver hipótese de exclusão, né, do programa, né, e as hipóteses de exclusão tem a ver com a apresentação de declarações ou documentos falsos, né. Eu só queria voltar um pouquinho no ponto anterior. Então, isso aqui é uma coisa que eu acho importante todo mundo ficar atento, que são só 10 dias. Porque eu ouço muita gente falando assim, olha, eu vou lá, eu preencho a minha DERCAT, eu vou lá, faço a minha retificação de documentos, e se um dia eu for intimado, eu vou atrás desses documentos e eu preparo. Isso não vai ser possível, porque 10 dias vai ser um prazo muito exíguo para a pessoa fazer isso. Então, o contribuinte que não tiver um dossiê que dê a sustentação, as informações que ele colocou na DERCAT, ele vai ter muita dificuldade de se defender depois. Isso. Porque ele só vai ter um prazo de 10 dias. É muito curto. Esse ponto que eu gostaria de sublinhar para que as pessoas não tenham dúvida com relação a esse ponto. Qual o prazo que a Receita teria para fazer esse procedimento? Existe um prazo de prescrição, decadência? Na verdade, para apurar eventual diferença de tributo, o prazo é decadencial. A diferença de tributo, né? Porque o contribuinte confessa um determinado valor, né? E ele utiliza, por exemplo, é que aqui a gente está falando da nulidade, né? Aqui é outra coisa, mas se tratar de diferença de tributo, o prazo é decadencial. Ele tem 5 anos para lavrar um lançamento complementar, aquele que é o que a gente vai falar daqui a pouco, na terceira hipótese. Na verdade, aí vai ser a questão do que for objeto da anistia ou não, né? Ou seja, aí teria que ver, porque aí os prazos eles são diferentes até na contagem, né? Isso. Por exemplo, no âmbito penal, na verdade, os prazos eles vão correndo, né? Vai depender também da sentença, né? Da prescrição, né? Em concreto, ou da prescrição em tese, né? O Pierpaolo poderia explicar isso de uma forma mais
Olha, eu vou te falar, seria uma palestra só para discussão do prazo. Mas, basicamente, grosso modo, o que eu acho importante é as pessoas terem a documentação. Se a pessoa preencheu a Descartes de forma correta, colocou lá as motivações adequadas, se ela foi lá, recolheu os tributos e ela tem um dossiê, ela vai ter muito mais sucesso na defesa do que se ela não tiver. Entrar no prazo é complexo, por quê? Do que prazo que a gente está falando? Dos prazos penais, dos prazos do prazo tributário federal ou do prazo tributário estadual? E você tem outras questões oriundas disso. Então você também tem prazos de direito civil, porque você pode ter uma discussão com relação àquela herança, porque eu posso ter herdeiros disputando a mesma herança, então você fez uma informação na sua declaração de imposto de renda que eventualmente um outro herdeiro possa discutir isso também. Então, esses prazos dependem muito da situação fática. Então, por isso que não é tão simples responder essa pergunta. Mas quem estiver organizado, por exemplo, você está discutindo uma herança e você tem o formal de partilha e você comprova que você tinha direito a um percentual daquilo, você tem que ter cópia do formal de partilha. Então, você tem que se documentar adequadamente. Que quem não se documentar de forma adequada vai ter uma dificuldade de atender esse prazo de 10 dias. Como o professor Nishiotta colocou aqui, esse prazo tributário é longo. Se eventualmente vem uma revogação daqueles artigos que você vai poder compartilhar a Descartes, porque a declaração de imposto de renda o fisco já vai ter. Vai compartilhar a Descartes e não bate aquela informação colocada na Descartes com a documentação que você tem, você já vai ter um problema ali grave. Então, até porque a Receita vai ter outras formas de verificar. Por exemplo, quando você entrega a sua declaração de imposto de renda, tem um campo lá que é o código de atividade sua. Qual é a sua atividade preponderante? Você é um advogado, você é um médico ou você é um rentista? Pessoas que têm mais de 50% da sua receita vindo por recebimento de juros ou por vencimentos, a Receita já vai te colocar ali como um capitalista ou rentista, não lembro exatamente qual é o tipo que a Receita coloca. Então, vai depender muito da sua caracterização perante a Receita. Então, é complexa a resposta. Tudo é complexo, né? Puxa vida. Mas eu tive um caso de cobrança de tributos uns 20 anos depois. Já pensou 20 anos depois? Porque no fundo a... Tem os documentos de 20 anos depois. A gente acha que 5 anos já dá Na execução fiscal acontece isso. Na execução fiscal acontece muito. Até mais de 20. Por isso que tem que ter essa documentação. E eu sou chato com as pessoas, eu falo, tenha ele de forma digitalizada, sim, mas eu ainda sou do tipo de gente que gosta do papel, porque infelizmente as nuvens de vez em quando nos enganam. Então elas... Infelizmente é o problema. Eu saí do CARF em 2015. A minha última sessão foi na Câmara Superior, né, de Recursos Fiscais no CARF. E em 2015 nós estávamos julgando naquela sessão um auto de infração fato gerador 86. Né, um fato gerador de quase 30 anos. Isso no âmbito administrativo, hein? 30 anos. É claro que é um caso, né, extremo. Né? Em média, né, dizem que, né, os casos são julgados no âmbito administrativo em 4 anos e 3 meses, em média. Só que o que muda muito essa média é o valor do auto, né? Porque a partir de determinado momento a prioridade principal passou a ser qual? O valor do auto. Então quanto maior o valor do auto de infração, mais prioridade ele tem. Né? Tem a ver com a questão, obviamente, da arrecadação, né, do princípio da eficiência e porque, na verdade, a partir do momento em que o auto de infração ele é efetuado, ele é lavrado, né, começa a correr o prazo de prescrição. Só que o prazo de prescrição ele é suspenso imediatamente a partir do momento em que o contribuinte apresenta a impugnação.
né, o que não acontece com a decadência. Aquele prazo de 5 anos, né, de decadência, ele não se suspende nem se interrompe, né? Então o fisco tem 5 anos. Por isso que a única briga, a única argumento que o fisco tem para aumentar esse prazo é jogar tudo para o 173 e falar, olha, eu não poderia ter efetuado o lançamento naquele momento, então o prazo não começou a correr, né? Então, só para voltar aqui, né, e tratar então da hipótese de exclusão, né, e a sua pergunta é bem oportuna, na verdade, né, porque a exclusão do programa, né, uma das hipóteses, a apresentação de declarações ou documentos falsos relativos à titularidade, à condição jurídica dos recursos, bens ou direitos objeto de regularização, ou atribuição do valor real dos recursos objeto de regularização. Aí tem uma questão do valor real e a hipótese de revisão, que é valor incorreto, né? Então vai ficar a discussão, né, aqui nesse caso específico, né, naquela situação, se a gente está diante de uma hipótese de exclusão ou diante de uma hipótese de revisão. Porque aí nesse caso é muito importante a distinção, né? Por quê? Porque o procedimento, no caso de exclusão, é o mesmo daquele de nulidade, né? Não tem efeito suspensivo, né? Apesar de ter, né, uma menção expressa, necessidade de apresentação de informações antes do despacho decisório, né, o recurso, né, não tem o efeito suspensivo. Porque em relação à revisão, né, a hipótese é de incorreção em relação ao valor dos ativos. O que o auditor pode fazer? Ele lança eventual diferença em auto de infração, porque aí é um lançamento complementar, para exigir o pagamento dos tributos e acréscimos legais incidentes sobre o valor declarado, né, incorretamente nos termos da legislação do imposto sobre a renda. E aí tem o parágrafo 1º que diz: somente o pagamento integral desses tributos extinguirá a punibilidade dos crimes. Aí vem o parágrafo 2º que faculta o contribuinte no prazo de 30 dias a impugnar esse lançamento nos termos do decreto 70.235, que é do processo administrativo de cobrança. Só que o parágrafo 3º diz o quê? Que a impugnação prevista nesse parágrafo 2º não suspende nem interrompe o prazo do parágrafo 1º. É uma situação complicada, né? Para ter a extinção da punibilidade, a gente teria que conciliar, na verdade, como fazer a interpretação desses dispositivos. Né? É uma discussão interessante, né? Esse foi um dos motivos pelos quais eu disse no começo da apresentação, né, que essa instrução normativa tem, né, alguns aspectos que, ao meu ver, contrariam o que está na lei, né? Porque a lei aqui, né, o CTN, apesar de ser uma lei de natureza complementar, o 151 diz expressamente que uma hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário é a reclamação ou recurso administrativo. E os recursos têm efeito suspensivo, né? Isso está na lei do processo administrativo. Talvez aqui a gente tivesse de diferenciar, né, a questão da extinção da punibilidade em si, né, com a questão da suspensão da exigibilidade do tributo, né? Talvez se tivesse de fazer uma interpretação segundo a qual, tudo bem, eu não extingo, né, a punibilidade, eu simplesmente suspendo, né, essa extinção até o julgamento final dessa questão, né, porque é requisito da extinção da punibilidade o pagamento do tributo, né, e aí, né, talvez a mesma interpretação que fizeram, né, quanto ao parcelamento, por exemplo, né, naquelas hipóteses de pagamento parcelado, né, do crédito tributário, antes do recebimento da denúncia, né, o pagamento do tributo, todos sabem, tem o condão de extinguir o crime tributário. Agora, se o pagamento for parcelado, ele extingue? Né, não extingue, os tribunais, né, apesar de ter havido um único acórdão, né, do STJ dizendo que parcelamento também extinguia o crédito tributário, depois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a entender que não, haveria apenas a suspensão. Então, aqui, nesse caso específico, né, talvez a gente tivesse de fazer exatamente essa distinção. Uma coisa é a extinção, né, da punibilidade,
né, suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Eu tenho sim a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e teria que ter, né, como foi feita a decisão, né, em relação à extinção da punibilidade no âmbito tributário, eu teria que ter, nesse caso específico, em virtude dessa suspensão, né, também a suspensão da... não que, né, tudo aquilo já pudesse ensejar, né, a persecução criminal. Né? Na verdade, haveria uma suspensão, só que aí, nesse caso também tem a suspensão, né, os tribunais provavelmente entenderiam que haveria a suspensão do prazo, né, de prescrição criminal nesse caso específico. Né? Acho que a questão em relação ao tributo acho que é mais fácil de visualizar. Né? Mas não é essa a interpretação que, né, à primeira vista, né, decorre desse parágrafo terceiro. Né? Ele está dizendo, não suspende nem interrompe, né, aquele prazo para pagamento. Tudo bem, não interrompe para efeito de, né, extinguir a punibilidade, mas suspende a persecução criminal. Né? Talvez fosse essa a questão. E para finalizar, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas, como eu já mencionei, na verdade, a questão da inconstitucionalidade. Né? Eu trouxe aqui só, né, o acórdão do ministro Marco Aurélio, né, enfim, né, essas discussões elas podem existir, porque às vezes você está discutindo o valor e esse valor interfere na multa. Né? Então, no âmbito administrativo, a gente sabe que esse tipo de argumento, né, ele não é levado em consideração porque, né, os julgadores administrativos estão proibidos, né, de afastar a aplicação de um dispositivo de lei, né, sob a alegação de inconstitucionalidade. Eu acho que é até compreensível, muito embora, né, eu entenda que a Constituição é lei. Né, então ela deveria ser analisada também. Só que, por outro lado, por que eu entendo? Porque nem todos os julgadores administrativos têm formação jurídica. O auditor fiscal também não tem, né, necessariamente formação jurídica. Né? Eu tenho médicos, né, eu tenho, né, engenheiros, né, vários engenheiros, né, na Câmara Superior tem vários engenheiros, inclusive formados, né, no ITA. Né, então, na verdade, são pessoas que não têm necessariamente formação jurídica. Então, o sujeito, né, de repente, não aplico essa lei por vício de inconstitucionalidade. Então, isso vai contra até o princípio de presunção de constitucionalidade das leis. Né? Então, é até compreensível. Né? Então, esse argumento serviria para uma eventual discussão judicial, né, de uma diferença qualquer. E, como eu falei, a própria questão da inconstitucionalidade do tributo, que também, né, é uma questão para o judiciário da mesma forma, né, porque eu estou tratando aqui de uma questão de inconstitucionalidade por falta, né, de uma lei, né, complementar. Então, a questão é formal, né, mas as questões formais também levam a decisões, né, que afastam tributos. Né? Então, a gente tem inúmeros exemplos, né, no Brasil, né, desde o Fernando Collor de Mello, em 1990 para cá, né, ele foi um campeão, né, pelo menos o governo dele foi um campeão de inconstitucionalidades, né, o que ensejou, né, discussões que vêm até hoje. Né, esse é um dos motivos pelos quais, né, se diz até hoje que, enquanto, né, no mundo inteiro, né, o futuro é incerto, no Brasil até o passado é incerto, porque ainda hoje a gente está decidindo questões relativas a 1990. A gente não sabe qual é o índice de correção monetária, né, que tem que ser aplicado, né, a plano de 86, a plano de 90, 91, né, e inclusive em relação ao plano real 94, né, tem decisões suspendendo, né, essas discussões, né, no Brasil inteiro até hoje. Né, a gente está em 2017, então, até hoje a gente não sabe como essas questões vão ser decididas pelos nossos tribunais. Então, a questão, né, como disse o Pierre, é complexa, né, e ainda bem que ela é complexa, né, porque, né, se não fosse assim, né, ninguém teria, né, se fosse fácil, né, não ia ter graça. Né, então, eu acho que a ideia, né, era tratar desses assuntos e me colocar à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Por favor. É uma questão que era de outra aula, o senhor fala sobre a questão da substância e forma, né?
questão de estruturas jurídicas que você utiliza para postergação de pagamento de tributos e como isso está sendo encarado atualmente. Para ser bem mais específico, deixa claro, se usa muito offshores para você não recolher tributo, uma vez que aquela MP da 57, quando foi convertida, foi retirada a questão da tributação da pessoa física na tributação. Qual é a tua visão hoje sobre isso? Quer dizer, isso prevalece essa interpretação? Ou o fisco tem interpretado que não? Que interessa isso, você está utilizando um mecanismo para postergar o pagamento de tributo e eu vou te atuar? Tudo, na verdade, tem, parece resposta de advogado, né? Tudo depende do caso concreto. Claro. Porque, na verdade, o grande problema do planejamento fiscal é o fato. Porque no papel é tudo bonito, é tudo perfeito, para tudo em pé. As estruturas são normalmente são muito bem montadas, são muito bem planejadas. O problema é quando se faz a implementação disso tudo. Né? Porque no papel é bonito, por quê? Porque no papel, né, não dá para saber se eu tenho substância ou só forma. Né? Imaginar a operação casa e separa, que pode ser objeto, né, as pessoas falam, casa e separa, não dá para defender. Né? O que é uma operação casa e separa? Um exemplo muito simples, né? O fulano que tem dinheiro constitui uma sociedade, o outro que tem imóvel constitui outra sociedade, no mesmo dia eles fazem uma permuta de cotas, né? E aí tem a opção de cada um exercer a atividade da sociedade A ou B com o imóvel, né, ou com o dinheiro, né, ou liquidar as sociedades no mesmo dia. Então eu posso interpretar esse fato como algo que é completamente, né, sem substância. Mas eu também posso entender, né, que eventual pessoa, né, que queira exercer uma atividade imobiliária e a outra que queira exercer a função de jurista, né, ou seja, uma empresa de factoring, por exemplo, né, e cada um exerce efetivamente, depois da permuta, cada um exerce a sua atividade. Ou seja, isso é compra e venda disfarçada, ou de fato eu permutei as cotas e cada um continua com a sua atividade. Então vejam, mesma situação fática, né, que pode ser interpretada a depender dos acontecimentos, né, futuros. Né, então é por isso que eu falo, depende do fato, né, porque o critério que a Receita Federal utiliza para efeito de planejamento fiscal, né, para determinar se esse planejamento é válido ou não, a Receita chama de propósito negocial. Eu critico essa expressão porque propósito negocial pode ser o que a gente quiser. O que é propósito negocial? O próprio fato, né, de a gente buscar uma forma menos onerosa de pagar tributo é, para mim, um propósito negocial. Né? Porque se eu tenho inúmeras formas, né, de realizar o meu negócio, por que eu tenho que escolher aquela que é mais cara? Né? Eu lembro de um artigo, né, do professor Malheiros, não era exatamente essa hipótese, né, era tratando de crime contra o sistema financeiro, mas ele falando de uma tal de teoria da Estrada de Santos. Eu estou aqui em São Paulo, né, e gosto de todo final de semana ir para Santos. Só que em determinado fim de semana eu vou pela Anchieta, né, no outro eu vou pela Imigrantes. Eu tenho um amigo que mora lá em Guararema, onde eu morei, né, e gosto também de passear, visitar, e de lá eu vou para Santos, então eu pego a Tamoios. Mas tem um restaurante maravilhoso lá em Taubaté. Tudo bem, é mais distante, mas qual que é o problema? Eu gosto de dirigir, né, eu tenho um carro conversível, eu gosto de tomar sol, né, eu gosto, né, de passear. Então, por que eu sou obrigado a ir pelo caminho mais curto? Tudo bem, eu poderia até usar isso, né, como argumento para, né, suspeitar, né, que aquilo não é, né, a melhor forma de fazer aquilo. Mas, né, será que eu sou obrigado sempre a ir pelo caminho mais simples, né, escolher aquela forma, né, que o fisco, né, então eu sou obrigado a pagar mais tributo, porque o fisco quer que eu pague mais tributo? Né? Mas, como eu disse, tudo isso depende, né, eu tenho só um endereço. É a questão do sujeito que faz planejamento tributário, mal comparando, né? Ele compra uma BMW, ele compra uma Mercedes, só que todas elas, né, estão lá em BH. Né? Só que ele circula com o carro em São Paulo, estão em Curitiba.
né? Aí o fisco vai verificar onde é o endereço dele. É o endereço do contador. Naquele endereço do contador tem mais 1.000, 2.000 pessoas naquele mesmo endereço. Então o que é aquilo? É substância ou é forma? Eu não tenho, obviamente, substância. Aquilo é, né, na verdade... Então, mal comparando, é a mesma coisa também, né, da empresa no exterior. Ele exerce efetivamente uma atividade? Porque aí o professor Heleno Torres trata, né, de um critério do próprio direito civil, que é causa, né, do ato ou do negócio jurídico. Né? Todo ato ou negócio jurídico normalmente tem uma causa. Né? Então, aquele ato ou negócio jurídico está efetivamente, né, com a causa sendo, né, obedecida, sendo cumprida. Né? Então, eu sou uma sociedade, então eu estou exercendo a minha atividade, né, o meu objeto social efetivamente, ou aquilo é só uma forma, né, de eu determinar a aplicação, por exemplo, de um tratado Brasil-Japão, né, porque no tratado Brasil-Japão a alíquota máxima de juros é de 12,5%, né, e eu poderia ter em outras situações 15% ou 25%. Né, então, foi uma operação meramente triangular, ou aquela agência, né, daquele banco, né, no Japão exercia efetivamente uma função específica de acordo com aquele ato ou negócio jurídico. Então, tudo isso é o quê? É fato. Né, é análise, né, do fato. Porque no papel é tudo muito bonito. Né, no papel funciona. Eu tenho, né, um devedor no Brasil, eu tenho um banco, né, uma agência, né, uma filial de um banco lá no Japão, e tenho, né, tomadores, né, de empréstimo no mundo inteiro, né, em paraísos fiscais, etc. Então, né, eu tenho uma... Né, é um único... Né, credor ou são vários credores? Né? Um título que foi emitido que em tese deveria ser para várias pessoas e no fundo é só para uma pessoa. Né? Então, aquele agente pagador exerce a função de agente pagador efetivamente ou não? Então é isso que a gente tem que analisar nos casos concretos. Alguma pergunta? Sim, você falou que havia uma linha de corte, uma prioridade por valores. Você pode dizer alguma coisa sobre isso? Qual seria os valores nos quais havia prioridade? 10 milhões de reais. Isso para julgamento. Para julgamento. Agora, para imposto de renda pessoa física é fácil, é só ver a declaração de imposto de renda, né, a 1 milhão de reais. Quando a gente fecha a declaração, vê aquela informação, né? Você declarou bens acima de 1 milhão de reais. Você declarou rendimentos superiores a 1 milhão de reais. Confirma essa informação? Então, são valores, né, que começam a chamar a atenção do fisco. Aí é o princípio da eficiência. Né? Talvez o Brasil seja o país mais ineficiente do mundo, porque é o único país do mundo que tem na Constituição o princípio da eficiência. Né? O Estado tem de ser eficiente. Né? Olha, já estamos aí no horário, né? Já vamos estourar o horário agora. Tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta? Não. Então, vou encerrar. Gostei bastante da apresentação, gostei bastante e acho que todos gostaram. Acho que encerrou de forma muito boa o nosso curso. Obrigado. Muito obrigado, doutor Alexandre Nishioca. E gostaria só de fazer um comentário para vocês. Também gostei muito das perguntas, acho que as perguntas ajudaram bastante o debate. E também colocar para vocês que o próximo evento que eu vou estar envolvido agora vai ser no dia 22, às 20 horas. Eu vou estar entrevistando aqui o doutor Antônio Cláudio Mariz de Oliveira. E vamos falar sobre direito de defesa, especificamente no caso que ele é um dos advogados que está defendendo o presidente Michel Temer. Então, convido a vocês, quem estiver interessado, vai ser um evento gratuito aqui na Casa do Saber, no dia 22, às 8 horas aqui na Casa do Saber. E o doutor Alexandre Nishioca também falou do doutor Arnaldo Malheiros. Arnaldo Malheiros era um amigo meu, foi um grande advogado, que trabalhou muito nessas questões de direito penal tributário, né? Ele acabou, e crimes contra o sistema financeiro, ele foi um advogado muito atuante e acho que acabou também, como professor da Getúlio Vargas, também servindo de referência para vários advogados hoje que militam no direito penal
tributário e no direito penal financeiro. Ele acabou trabalhando em vários casos. E eu vou ter a honra de, em julho, publicar um livro, que são vários coautores, dentre eles o Arnaldo Malheiros, e o livro vai se chamar Grandes Crimes. E tem a participação do Arnaldo Malheiros, que, enquanto vivo, escreveu essa história. E, basicamente, esse livro, Grandes Crimes, nós vamos narrar casos que ocorreram no Brasil, os principais casos de crime que ocorreram no Brasil. E são vários autores, Celso Laffer, Maris de Oliveira. Financeiros e empresariais? Tem diversas áreas. Nós estamos fazendo pela editora 3 Estrelas, do Grupo Folha, e tem crime de tudo quanto... tem vários tipos. Para todos os gostos. Para todos os gostos. Notadamente crimes de sangue. E nesses crimes de sangue, quem mais está lá? Deixa eu lembrar aqui. Celso Laffer, Maris, Flávia Luff, Alice Luz, eu não quero esquecer de ninguém. O Eduardo Laerte, eu e acho que é isso. É que, na verdade, as histórias que estão no livro tratam de um conjunto de crimes que tiveram, ao longo dos últimos 100 anos, a capacidade de mudar a nossa sociedade. Isso. São todos crimes de referência. Por E exemplo, e contando os bastidores, né? São advogados que estudaram de alguma maneira ou participaram dos casos. Um dos casos, por exemplo, é do Dock Street, né? Da Angela Diniz. que mudou a legislação o conceito, da mulher no Brasil. que alterou o conceito de legítima defesa da honra. Tem vários. Quem narra o caso, por exemplo, do Dock Street, é um advogado que ficou muito conhecido, muito respeitado, que é o professor doutor René Ariel Dotti, que recentemente ficou muito conhecido aqui na mídia brasileira, porque, não sei se vocês lembram, no depoimento do Lula, e que o advogado do Lula acabou desrespeitando o juiz Sérgio Moro, e o René Ariel Dotti fala de forma muito firme, ele era assistente da acusação naquele caso pela Petrobras, ele fala muito firme em face do advogado do Lula. Então, mas o professor René Ariel Dotti é uma referência do direito penal brasileiro, é um grande professor, um grande advogado, é um homem de várias qualidades. Então, mais uma vez, para encerrar o curso, gostaria de agradecer a presença de vocês. Só fiz um pequeno marchando o livro, porque é importante a gente divulgar o livro, tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos. Parabéns, professor. Obrigado. Obrigado.